quão é importante você definir isso na sua vida. Amém? Mateus 6, 22 e 23 diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Olha que o Senhor Jesus, isso aqui foi o próprio Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus abordou os discípulos e abordou também, com certeza, uma multidão que estava junto dele para propor a eles essa palavra. Toda palavra que o Senhor Jesus propunha, ou então ele propõe até hoje para nós, é através da persuasão. O que a palavra persuasão significa? É aquela palavra que você medita nela, que você pensa, raciocina. Entenda, o Senhor Jesus, Ele nos criou um pouquinho só menor do que os anjos. Os anjos não têm atributos que nós temos. Os anjos não têm paladar. O Senhor deu paladar aos homens. Os anjos, eles não pensam como nós. E nós somos seres pensantes. Por quê? Porque Deus é pensante. E Ele nos fez a semelhança e imagem dEle. Agora, entenda, por favor, o que eu quero dizer. É que quando nós adotamos uma certa determinada postura de vida, nós precisamos entender que somos responsáveis por essa atitude, por essa posição ou postura de vida que nós adotamos. O que o Senhor Jesus estava ensinando para este povo é que eles deveriam pensar, raciocinar diante daquilo que Ele mesmo estava propondo. Por quê? Porque se você não pensa, você nunca vai deixar de ser escravo, porque sempre vai ter alguém pensando por você. As ditaduras que existem mundo afora, o povo não pensa. O povo, ele só faz aquilo que quem está na direção da ditadura faz. Não há uma liberdade de expressão. Não há uma liberdade de ir e vir. Não há uma liberdade que você pensa, faz e fala o que você quer. Não. Isso já existia desde a época do Senhor Jesus. Então, nós precisamos meditar na palavra e precisamos entendê-la para que ela possa ser luz na nossa vida. Então, quando o Senhor Jesus fala isso para os seus discípulos, para a multidão que estava junto dele, ele estava alertando aquele povo. Qual era a maneira que eles estavam enxergando o mundo e a sua própria vida? Pastor, mas isso tem alguma diferença? Muita. Porque quando nós temos um olhar fixo para o Senhor Jesus, e nós temos um olhar fixo para tudo que Ele escreveu,
e deixou para nós, como palavra de Deus, que é a Bíblia, nós vamos enxergar o mundo de uma outra maneira. E não de uma maneira negativa, não de uma maneira, aleluia, vamos dizer assim, uma maneira de problemas, de dificuldades, não. Os meus olhos vão estar voltados para as coisas boas. Os meus olhos vão estar voltados para palavras boas. Amém? Porque quando os meus olhos, quando não há luz dentro de mim, quando os meus olhos não são bons, Jesus disse, há trevas. E como que nós identificamos uma pessoa que os seus olhos não são bons? É aquelas pessoas que não conseguem enxergar coisas boas em nenhum lugar, em nenhuma pessoa. Aquelas pessoas que são negativas, aquelas pessoas que olham e julgam premeditadamente, aquelas pessoas que só vê o defeito de outras pessoas. Ela não vê qualidade, mas os defeitos estão diante dela. Uma pessoa que não elogia, uma pessoa que só reclama, não há elogios. Então essa pessoa não tem os olhos bons. Então as trevas vai tomar a sua vida. Por quê? Porque o que faz o homem andar fora do caminho de Deus e não reconhecer Deus são as trevas. Mas não são as trevas que, vamos dizer, nós desligando toda essa luz aqui, não vamos ficar no escuro. Não, não é essa trevas de simplesmente nós apagarmos a luz. Não, isto é uma treva espiritual, é uma cegueira espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo de Tarso, Paulo era cego. Paulo não enxergava coisas boas no cristão. Ele não enxergava os discípulos como uma coisa boa. Ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Havia trevas em Paulo. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele teve um encontro com Jesus, a palavra do Senhor diz que como escamas se caíram dos olhos. Quer dizer, as trevas que havia em Paulo, que cegava ele, porque ele não via coisas boas, ele não via coisa boa no cristãos, ele só via coisa ruim no cristãos. Quando essas escamas, como se caísse como escama dos olhos, quando isso caiu, essa venda saiu, essa trevas dissipou, Paulo enxergou a luz. E como ele enxergou a luz, e ele achou essa luz tão maravilhosa, que ele trouxe essa luz para a sua vida. Ele aceitou Jesus como Salvador da vida dele. Então esse é o exemplo que eu quero trazer para você nesta noite. O mal, o diabo, ele quer que você seja tenebroso. O diabo, ele quer que você ande na escuridão. O diabo quer que você tenha uma visão, aleluia, negativa das coisas. Ele vai te prender, te acorrentar. E ele vai começar o quê? A conduzir a sua vida. Imagine o diabo conduzindo a vida de alguém. E isso é mais normal do que você pode pensar, imaginar. Existem muitas pessoas agora andando pela rua que estão sendo guiadas pelo diabo. Por quê? Porque elas deram lugar ao diabo. Então não há luz dentro delas, há trevas. E o próprio Senhor Jesus disse: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, se a luz que há em ti há
são trevas, quão grandes são essas trevas. O Senhor Jesus está falando de algo que está dentro de cada um de nós. Então é muito importante nós sabermos enxergar. E há momentos na nossa vida que temos até que mudar a ótica. A palavra do Senhor diz, no livro de Apocalipse, se eu não me engano, que Deus manda pedir para ele colírio para que se pingue nos olhos, para que possa enxergar as maravilhas do Senhor. Se nós, quando estamos humanamente falando, com as nossas vistas abatidas, nós vamos ali no médico, no oftalmo, fazemos os exames, ele vai passar para nós ali a lente que você vai tomar, vai usar, e você sai dali enxergando melhor. Espiritualmente é a mesma coisa. Há muitas pessoas que têm a sua visão espiritualmente tapada, e ela não consegue ver nada de Deus na sua vida, nada de Deus na vida das pessoas. Ela só consegue ver a escuridão, o negativismo. E isso criou um problema, irmãos. Isso aqui já criou um problemaço na vida do povo de Deus. Quer ver? Abre a tua Bíblia comigo, só para que você possa entender. Livro de Números, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 27. 13 e 26. Presta bem atenção no que é enxergar as coisas de uma outra maneira, da maneira negativa. Olha o prejuízo que traz. Olha o problema que causa você ter trevas dentro de você e não luz. Olha só. Números, capítulo 13, versículo 16. Perdão, capítulo 13 e versículo 27. Diz assim: relataram a Moisés o seguinte: e fomos à terra a que nos enviaste. Nela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo que habita nele, nessa terra, porém é poderoso. E as cidades fortificadas, e muitos grandes também, e muitos grandes. Também vimos ali os filhos de Anoque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe e de Heteus. E os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e o lombo do Jordão. Então, ó, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímo-la em herança, pois certamente prevalecemos contra ela. Os homens que subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha o problema, olha a confusão que esses espias arrumaram. Por quê? Porque eles foram para uma missão. Moisés escolheu um líder de cada tribo, 12 pessoas, para irem até a terra prometida, espiá-la e trazer informação sobre elas. E o que eles fizeram? Eles foram, olharam, mas quando eles vieram com notícias negativas. Eles vieram o quê? Enxergando o mal. Eles trouxeram a informação? Trouxeram, mas de que forma? Desanimadora. Para eles, a terra prometida não poderia ser alcançada. Mas Calebe, um homem de Deus, esse homem tinha luz dentro dele.
E o que ele disse? Opa, peraí, para um pouco. Vamos animosamente, alegremente, felizmente, contente, subir contra esse povo, porque nós vamos vencer. Mas o que eles disseram? Não, você está enganado, Caleb. Contra aquele povo nós não podemos lutar. E aí eu digo para você, faz a diferença na vida da pessoa ter olhos bons ou não? Totalmente, irmãos. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus, ele vai guerrear junto com você, mas se você tiver olhos bons. Porque se você tiver olhos maus, essa é uma escolha que você está tomando. Então você vai seguir nesse caminho de trevas. E Deus não vai seguir com você. Porque Deus é luz, Deus não é trevas. Amém? Deus não pode estar nas trevas. Quem está nas trevas são os demônios, é o diabo. Deus não pode estar nas trevas. Então você caminha sozinho, ou na presença do mal. Continuando. E diante dos filhos de Israel relataram relatório negativo da terra, que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe aparecia. Agora preste atenção. O que Deus jurou dar ao povo de Israel? A terra prometida. Se Deus falou que ia dar a terra prometida, tinha que ter medo de alguma coisa? Se Deus prometeu para você: eu vou abrir a porta, você vai continuar chorando pedindo para Deus abrir a porta? Se Deus falou que vai curar, você ainda vai ficar com medo da enfermidade? Isso é uma questão de fé. É uma questão de enxergar as coisas. Então, se os seus olhos têm luz, todo o teu corpo terá luz. E por que ele usou esse termo, todo o teu corpo? Porque os olhos são membros inferiores que estão mais próximos do nosso cérebro. Ou é através dos olhos que o nosso cérebro processa toda a imagem, tudo aquilo que nós vemos. Então, ela é a janela da alma. Ela vai direto para o seu psíquico. E ali é trabalhado no teu corpo inteiro. Quem está entendendo, diga amém. Quando uma pessoa enxerga alguma coisa, e às vezes aquilo que ela enxergou, né, trouxe para ela um abatimento de emoções dentro dela. Por que isso acontece? Por causa da informação que foi para o céu. E aí o apóstolo Paulo vai ensinar uma coisa poderosa. Ele vai dizer: nós que estamos em Cristo Jesus não andamos por vista. Não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por aquilo que cremos. Porque a nossa visão não é natural, a nossa visão é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Paulo e Silas foram presos, açoitados em praça pública. O judeu, ele tem um grande cuidado com a sua vestimenta. Por quê?
Porque a nudez para o judeu é uma vergonha incomparável. E Paulo e Silas foram despidos. E eles foram açoitados em praça pública com uma vara, que para nós aqui é guatambu. Eles ficaram roxos da cabeça aos pés. Eles foram presos num cárcere interior, no lugar onde não entrava luz. E eles foram presos a madeiras, a pau, fincados no chão, presos pelos pés e mãos. Mas a palavra do Senhor diz que à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. Eles estavam felizes, alegres. Não, mas entenda, quando você sofre uma perda, quando você sofre, aleluia, um mal, algo que veio contra a tua vida, o seu emocional, os seus sentimentos é de trazer tristeza. Mas Paulo e Silas estavam felizes, alegres, todos machucados, roxo da cabeça ao pé, nus, presos num pau, num lugar onde não entrava luz, mas eles estavam felizes. Porque não é o que você vê natural, não é o que você sente na pele, é o que está dentro de você, que tem mais força do que o natural, que é o Espírito de Deus. Nenhuma perca deste mundo, nenhuma perda deste mundo pode abalar você que está em Cristo Jesus. Agora, se os teus olhos forem mal, grande é a trevas que há dentro de você. Então aprenda a enxergar com os olhos da fé. Essa é a ótica que você tem que adotar para a tua vida a partir de hoje. Você não olha mais com os olhos negativos. Você olha agora pela fé. E pela fé você já enxergou a cura de alguém, ou a própria cura. Pela fé você já enxergou a conversão de alguém. Pela fé você já enxergou a mudança da esposa, a mudança do marido, a mudança do filho, a mudança da filha, a mudança do pai, da mãe, enfim. Pela fé. Porque você está pensando positivamente. Você não está pensando negativamente. Então, o negativo traz as trevas, mas o positivo traz a luz. E o Senhor Jesus não quer que você ande em trevas. O Senhor Jesus não criou o ser humano para andar em trevas. O Senhor Jesus, aleluia, criou o ser humano para andar na luz. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Então veja que esses espias, eles fizeram algo terrível, passando uma visão negativa daquilo que Deus tinha para entregar para o teu povo. É a mesma coisa que Deus vem e entrega uma bênção nas tuas mãos, aí você chega para a bênção e fala assim, mas essa bênção aqui está desbotada. Só que não foi desse jeito que eu pedi, Senhor. O Senhor entregou para mim, eu vou receber, mas não era do jeito que eu queria. A mesma coisa eles estavam fazendo. E aí, no capítulo 14, há uma revolta do povo. Entenda, 12 homens falaram negativamente. Revoltou 2 milhões de pessoas, que disseram a Moisés, vamos voltar para o Egito. Não vamos morrer aqui nessa terra através da mão desse povo. Vamos voltar agora. Nós não queremos mais entrar na terra prometida. Veja o que uma visão negativa traz. Veja. Uma visão negativa pode atrapalhar você no teu trabalho. Pode fechar portas para você na sociedade. Então você precisa entender que você precisa ser luz. E como pastor manter a luz dentro de mim? O salmista diz que
que luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é, aleluia, o combustível que mantém a luz acesa dentro de você. Você não pode tirar os olhos dessa palavra. Você precisa meditar nela dia e noite, para que mantenha essa luz dentro de você. E aí você vai olhar as dificuldades da vida com outros olhos. Você vai olhar as pessoas com outros olhos. E o Senhor vai te abençoar por isso. Amém, Jesus? Mas a palavra do Senhor diz aqui no versículo 14, que Josué e Calebe, 2 homens que tinham luz dentro deles, e enxergavam de uma maneira positiva, conseguiu derrubar o argumento de 12 homens negativos, e conseguiu, aleluia, conquistar novamente a atenção do povo. Porque não importa quanto há de treva, uma luz faz a diferença em qualquer lugar. Então não é o quanto de treva tem, é quando há luz dentro de você. É interessante que Jesus vai falar: quão grande é essa treva. A treva, ela pode se multiplicar. A treva, ela pode, aleluia, se manter, se expandir. Mas havendo uma luz, toda a treva tem que ir embora. Quem está entendendo, diga amém. Então é isso que você tem que entender nessa noite. Para de enxergar as coisas negativamente e começa a dar graças a Deus por tudo. Começa a dar graças a Deus por tudo, porque é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Dê graças a Deus por todas as coisas. Amém? E assim os teus olhos serão bons e todo o teu corpo terá luz. Quando nós temos um corpo totalmente iluminado pelo Espírito de Deus, nós não damos passos errados, nós não caímos em armadilha. Amém? Tudo para nós tem jeito, a vida das pessoas tem solução, porque nós olhamos pela fé. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé.